Pessoal, vamos lá então, sempre direto ao ponto, só vamos entender as estruturas básicas de programação, tá? Isso é importante até para os veteranos, para todo mundo, assista com vontade essa aula aí. Então vamos lá, ó. Estrutura de comandos é o seguinte, nós temos várias linhas de comando, né? A estrutura do Delphi é sequencial, né? Ou seja, é um comando após o outro e a sequência às vezes vai fazer diferença, às vezes não, vamos entender aqui. Né? Então, no Delphi a gente tem um begin um end lá, um início e um final para um bloco de comandos, né? Ou sessão, né? Então, por exemplo, você vai fazer um procedimento, um procedure, uma function, é uma sessão, né? Você vai estar dentro da sessão lá do procedimento. A gente vai ver isso na prática já já, tá? A gente tem a seção type, a seção uses, a gente tem várias seções e nessa seção a gente pode ter vários comandos, certo? Então seria isso. A gente tem a indentação, pessoal, serve para você se organizar melhor e tal. Imagina se você tivesse lá todas as linhas de comando tudo juntinho, uma debaixo da outra, né? É para você enxergar melhor onde começa e onde termina um bloco de comandos. Então, por isso que é importante a indentação padrão no Delphi são dois espaços. Se você apertar o Tab, ele vai dar esses dois espaços automático. E aí a gente tem indentações em cima de indentação e assim vai indo. A gente tem assim uma boas práticas de não ter mais do que duas, no máximo três níveis de indentação. Fora isso, alguma coisa está errado no seu código, você precisa dividir mais ele, segmentar, tá? Clean code, boas práticas, eu falo isso a todo tempo no curso, certo? Beleza, então isso daqui é estrutura básica para você bater o olho e já saber se localizar na leitura de um código. Então eu já falei sobre a sequência lógica, a gente tem uma sequência lógica e aí então, por exemplo, você vai criar um objeto, isso aqui é um exemplo, tá? Você vai criar um objeto, você vai atribuir um valor a esse objeto, você vai mostrar esse valor, né, como saída de dados e você vai finalizar, limpar esse objeto da memória. Isso daqui tá ó, perfeito, show, sequência lógica concluída com sucesso. Exemplo de falha. Você esquece de criar um objeto, nem cria ele, já quer usar ele. Esse daí é o Axis Violation clássico, tá? Então esse é um exemplo de que se você inverter alguns comandos, a coisa vai dar erro e tem o pior erro que é quando não aparece um erro, mas o resultado dá errado, uma conta, um cálculo, porque você inverteu ali a ordem dos fatores e deu diferença no resultado, certo? Então a sequência lógica é importantíssima. Agora vamos ver algumas estruturas de controle, tá? Então a gente tem, por exemplo, os laços de repetição, né? Ou estrutura de repetição. Os clássicos comandos while, for e repeat, tá? A gente vai ver isso na prática já já. Então é simples assim, você tem vários comandos que você quer que eles se repitam por um determinado momento. Aqui a gente vai ter o teste lógico, tá? Então, enquanto esse teste for ok, por exemplo, não for o final de um array, um final de uma lista, você vai fazendo, tá? Ou o final de uma main table, de um query, certo? Então, isso daqui são os laços de repetição. Aí a gente tem aqui a estrutura condicional, né? Então isso daqui é uma das mais utilizadas, aonde você vai criar vários caminhos, né? Por exemplo, se for, então você está vendo aqui vários comandos aqui, você tem os comandos de uma venda, foi preenchido toda a venda, tal, e daí você vai querer saber se vai ser uma venda à vista ou uma venda a prazo ou uma venda parcelada ou uma venda com desconto, enfim. Então, aqui é só para ilustrar, tá, pessoal? Aos poucos a gente vai na prática e daí você vai entender como é que você faz diversos caminhos. A gente tem esses dois caras aqui, ó, que são o nosso braço direito, o if e o case, né, para você fazer esses vários caminhos. E depois que esse caminho acaba, volta para o trilho, né? Os caminhos sequenciais que são comuns, certo? Então aqui caminho comum, é aqui ou você vai por um lado ou você vai para o outro, ou você vai para a vista ou você vai para o aprazo e assim por diante.
Se você tem uma lógica poderosa, você vai ter um código poderoso. Então, atenção às aulas teóricas aí, certo? Valeu!